eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com a Carol e com o Michel pra falar de Westworld. Sim, esse é mais um vídeo Mimi Carol, caso vocês não saibam, a gente tem feito as lives Mimi Carol toda segunda-feira, às 21 horas, lá no canal da Carol Moreira, que tá aqui embaixo na descrição, e também tem vídeos alternando no meu canal e no do Michel, toda quarta-feira às 6 da tarde, alternando os dois canais. Caso você ainda não seja inscrito lá no Série Maníacos, que é o canal do Michel, vai ter o link aqui na descrição. A gente tá fazendo essa collab à distância por causa do isolamento do coronavírus, mas espero que o resultado fique legal. E hoje a gente vai falar sobre simulações, um assunto que teve bem presente no segundo episódio da terceira temporada de Westworld e, obviamente, spoilers a partir daqui. Pra começar então, Carol, o que rolou no episódio? No primeiro episódio da terceira temporada, lá na festa do Liam, um cara disse que poderia existir uma simulação dentro de uma simulação, ou seja, eles estariam dentro de uma realidade falsa. A gente ainda não sabe muito sobre o mundo real, mas a gente sabe que a Maeve passou por uma simulação agora no segundo episódio da terceira temporada. O episódio revela que a pérola dela, aquela bolinha, tá ligada a uma máquina junto com muitas outras. Então todos os movimentos dela dentro de Warworld e na mesa são dentro de uma simulação. Quando dá tudo errado naquela fuga com o Hector, ela percebe que tem alguma coisa errada, ela se mata e volta lá pra mesa, né, lá pra parte de manutenção. Quando a gente olha pela primeira vez, parece que tá tudo certo ali. A gente tem os seguranças que vão lá pegar ela, a gente tem o pessoal da manutenção, até que aparece o Lee Sizemore, que teria sobrevivido. Ele tá ali meio manco, parece que ele fez algumas cirurgias, e ele diz que colocou a Maeve dentro do Warworld, porque ali é mais perto da forja, onde a filha dela foi colocada. Mas ao mesmo tempo tem um monte de coisa errada. Por exemplo, o Hector não sabe mais a natureza da sua realidade, ele parece que tá dentro de uma narrativa. Nem o Felix, nem o Sylvester parecem reconhecer a Maeve, então por que eles esqueceram dela? Tem alguma coisa estranha. E a ficha da Maeve cai quando lá na forja o Sizemore começa a dar em cima dela, falar umas coisas meio estranhas, e ela sabe que o que moveu ele a ajudá-la nunca foi o desejo, nunca foi amor ou alguma coisa sexual por ela, e sim porque ele achava que devia fazê-lo. E aí ela percebe que ele é uma simulação do Sizemore. Só que aí ela percebe que vai muito além do Sizemore, ela percebe que tudo ali onde ela tá é uma simulação. E pra alguém como a Maeve, que já tá acostumada a questionar a natureza da sua realidade, isso aí é fichinha, né? É só mais uma camada, assim como ela vivia lá em Westworld. Oiê, voltei. Então, pra testar essa hipótese de que tá numa simulação, a Maeve pergunta lá pros dois carinhas da mesa: qual é a raiz quadrada de -1? E aí eles imediatamente começam a discutir uma resposta, inclusive usando alguns termos matemáticos bem específicos, que você pensa que se você perguntasse pra uma pessoa no meio do nada, assim, qual é a raiz quadrada de -1? Provavelmente ela vai falar simplesmente não sei. Tudo bem, você pode dizer, são engenheiros que estão ali, mas eles entram numa discussão muito profunda sobre qual seria a raiz quadrada de -1, envolvendo até números imaginários. Se você aprendeu no ensino médio o que é número imaginário, comenta aqui embaixo. Mas por quê? Eles estão agindo mais como uma máquina faria nesse caso. A máquina, se você dá um prompt pra ela, ou seja, você diz pra ela resolver um cálculo, ela vai tentar resolver esse cálculo. E ela, teoricamente, não vai parar até ela conseguir ou até ela dar pau, né? E eles ficaram lá infinitamente tentando resolver esse problema. Nisso, quando a Maeve joga o vaso, ela tá extrapolando o poder de processamento daquele sistema. Pensa que eles têm que manter toda aquela realidade simulada, todo aquele cenário, todos os personagens ao redor, agindo de uma maneira verossímil. E o sistema agora, além de tudo, tem que focar nesse cálculo, então ele não consegue manter as outras coisas direito, por isso que do nada a gravidade para de funcionar. O Maeve joga aquele objeto e ele para no ar por um momento. E mantendo essa tendência, a Maeve tenta fazer a mesma coisa com os anfitriões de Warworld. Antes ela tava lá na mesa, na administração, com os funcionários do parque, e agora ela tava com os anfitriões, que no fim das contas também fazem parte dessa simulação toda. Então ele inventa aquela história de que todos são os traidores e tira o papel do braço de todo mundo, que isso ficou um pouco confuso e tal, mas o ponto é que ela quer fazer o sistema precisar pensar mais do que ele pensaria normalmente. Então, além de gerar tudo aquilo, ele ainda tem que pensar, nossa, mas essa narrativa, como é que meus personagens todos vão reagir a essa mudança, a essa coisa inesperada? E nisso também o esforço de processamento é tanto que tudo trava. A Maeve se aproveita disso pra pegar o tablet do Sizemore e hackear o sistema. Como ela fez isso, a gente não sabe exatamente, foi meio que um salto, né? Mas ela deve ter aproveitado como o sistema estava travado, talvez tenha aberto alguma vulnerabilidade ali. De qualquer maneira, uma coisa interessante é que o sistema que é mostrado ali no tablet tem como cores predominantes o preto e o branco, o que é bem diferente do que a gente está acostumado a ver em Westworld. Normalmente o sistema de Westworld é mais azulado, então a gente já sabe que provavelmente é um sistema diferente. Tem muito a ver essas cores com a tela que a gente vê quando tem alguma divergência no episódio, que eu, a Carol e o Michel relacionamos muito ao Rehoboam,
Boan, né? A inteligência artificial que é apresentada pra gente no episódio 1. Outra coisa interessante de quando a Maeve tá mexendo ali no tablet é que ela comenta com o Sizemore que as câmeras parece que estão todas em câmera lenta, sabe? Tá tudo meio devagar. E ela fala, é porque aqui na simulação as coisas se passam mais rápido do que na realidade. Então a gente tá vendo a realidade em câmera lenta. Isso corresponde às simulações do mundo real. Quando as simulações são feitas, muitas vezes elas são feitas em velocidade acelerada, porque aí você consegue obter os resultados em muito menos tempo. Vamos supor, por exemplo, que você seja um biólogo que tá estudando a evolução das espécies. Eu tava lendo um texto a respeito disso e aí usa um exemplo de alguém que passa anos e anos, sei lá, 25, 50 anos, observando a evolução de espécies de hienas, como elas mudam de geração para geração. E aí o que eles podem fazer para acelerar um pouco o processo e isolar também de interferências do mundo real é pegar uma simulação de 150 hienas e ver milhares de combinações possíveis de gerações a partir dessas 150 hienas. Pode ser que eu tenha falado alguma besteira aqui em relação a isso, então se você já fez simulação de evolução aí, comenta aqui embaixo pra eu saber se é comum, mas pelo que eu tinha lido é algo relativamente comum, me corrijam aí embaixo se eu estiver errado. De qualquer maneira, essas simulações se passam, obviamente, muito mais rápido do que a vida real. Tem que passar várias gerações em um período curto de tempo pra valer a pena fazer, né? Inclusive, é muito comum esse lance de inventarem simulações ou invadirem sonhos para meio que roubar informações dos personagens. Eu lembro de um episódio, acho que é o 4º episódio da primeira temporada de Rick and Morty, onde os alienígenas colocam Rick and Morty numa simulação para tentar descobrir a fórmula da matéria escura, que é aquele negócio que o Rick inventou como uma forma de combustível. Dentro dessas simulações, sempre existem cenários onde os personagens meio que se veem forçados a dar informação que querem roubar deles. Então, por exemplo, o Morty, ele tá lá na escola, nessa simulação do episódio, aí a professora fala, hoje vocês vão ter que ensinar algo para os seus coleguinhas. Aí os amiguinhos da simulação ficam perguntando para ele sobre a matéria escura. O lance de não sobrecarregar o sistema também é muito comum. Nesse episódio de Rick and Morty, os alienígenas meio que tentam economizar CPU e mandam o Jerry, né, que é um humano não tão inteligente, e colocam tudo no mínimo. Aí toda vez que ele vai escutar um rádio, por exemplo, tá tocando uma música terráquea. E o plano de sobrecarregar o sistema para dar aquela travada e fugir da simulação, da mesma forma que a Maeve fez nesse episódio, o Rick também faz. Então ele tá num show e ele começa a criar situações meio caóticas para dar aquele bug no sistema da tela azul, da morte, pam, pam, aí eles conseguem sair. Só que no caso do Rick e Morty, quando eles saem da simulação, eles descobrem que tem uma simulação dentro da simulação. Mas o ícone de simulação na cultura pop é Matrix, né? Pra mim, meu filme favorito, eu já vi o Matrix 1 umas 19 vezes. Miriam, assiste o 3, tá? A Miriam, vou dedar. A Miriam não assistiu o 3 até hoje. E o lance de Matrix é que os humanos meio que entraram em guerra com as máquinas, aí eles queimaram o céu, eles colocaram umas nuvens negras para evitar que as máquinas tivessem acesso à energia solar. Aí o que as máquinas fizeram? Elas transformaram os humanos em pilha, em forma de energia. Então os humanos no universo de Matrix estão todos dentro daqueles casulos e eles apenas sonham, imaginam que estão vivendo no planeta Terra normalmente. Essa é a simulação de Matrix. Obviamente que alguns começam a acordar, o Neo acorda alguns humanos, aí tem Zion lá, o planeta dos humanos. Em Matrix tem um exemplo muito legal também de uma forma de eles tentarem extrair informações forçadas do personagem. Em determinado momento, o agente Smith quer uma informação de Zion que está dentro da mente do Morpheus. Aí ele começa a torturar o Morpheus dentro da Matrix. No caso de Westworld, eles meio que criam aquela situação, né, que eles querem dar um balão na Maeve, não tem tortura, mas eles criam lá o Lee, levam ela pra forja e falam, aí, cadê as coordenadas, moça? Como assim? Que coordenada? Aí ela começa a entender, inclusive, ela começa a ver o código ali da simulação, da mesma forma que o Neo também enxerga o código quando ele realmente acorda e desperta para se tornar o escolhido. Tem também o episódio de Black Mirror, White Christmas, onde toda a conversa é uma cópia da consciência da pessoa, uma cópia digital. Até mesmo no Homem-Aranha Longe de Casa, tem aquele lance que o Peter Parker vai contar pro Nick Fury e pra Maria Hill o plano do mistério. Aí o Nick Fury atira no mistério, aí ele pergunta pro Peter Parker se ele sabia de mais alguma coisa, o Peter conta, e na verdade o Nick Fury era fake também, era outra Nossa, o mistério deu um nó na cabeça do menino, mas só pra vocês terem uma noção de como esse cenário das simulações é bastante comum no audiovisual, na cultura pop, nas séries, no filmes afim aí, no mundo inteiro. Vendo todos esses exemplos, vamos voltar pra Westworld aqui. Eu acho que é legal mencionar que já existia uma teoria sobre simulações em Westworld antes desse episódio. Alguns fãs da série já pensavam que o mundo dos humanos
humanos, pro qual a Dolores escapou e tudo mais, já seria uma simulação. Meio que a Delos teria feito isso porque ela já sabia que alguns anfitriões iriam se rebelar, iriam adquirir a consciência, e aí em vez deles escaparem pro mundo real, eles escapariam pro mundo real, entre aspas, ou seja, o parque seria uma simulação e existiria uma simulação maior do mundo todo que os anfitriões poderiam explorar sem correr o risco deles irem pro mundo real. Parece muito doido, e se a gente for pensar, teve um personagem no episódio passado que falou exatamente isso, sobre simulação dentro de simulação. Talvez isso tenha sido só um recadinho para as pessoas que falam da teoria, meio que dizendo, ó, não vai acontecer essa coisa de simulação dentro de simulação, tá? Mas vamos pegar uma pessoa, por exemplo, o Caleb, que tá no mundo real interagindo com a Dolores agora. A gente viu no primeiro episódio o Caleb repetindo várias vezes o mesmo loop, né? O mesmo ciclo. Ele acorda sempre do mesmo jeito, faz as mesmas coisas, que não é uma vida tão diferente assim dos anfitriões de Westworld. Então será que ele também não vive numa simulação de vida e tudo mais? Tem gente também que acha que todo esse enredo do Caleb se passa em um outro parque da Delos, chamado Future World. Por que esse nome? Porque é o nome do segundo filme. Pra quem não sabe, Westworld, a série, é baseada em um filme dos anos 70, e esse filme teve uma continuação chamada Future World. Mas esse segundo filme não teve nenhum envolvimento do criador, que é o Michael Crichton. Inclusive, ele é o autor do Jurassic Park, vocês sabiam? Mas enfim, nesse segundo filme existe esse parque com temática futurística, e aí tem pessoas que teorizam que talvez esse mundo futurístico pro qual Dolores escapou, que é onde o Caleb vive e tudo mais, talvez seja só mais um parque que simula esse futuro aí meio cyberpunk. Pode ser até que sim, mas eu acho que isso realmente esvaziaria um pouco a crítica que a série faz, né, de que os humanos vivem nos loops, eles vivem vidas pré-determinadas e não tem tanto assim aquele livre-arbítrio. Digam aí nos comentários o que vocês acham dessas teorias. Agora tem uma outra teoria sobre a Maeve e a conversa que ela tem com o Serac lá no final do segundo episódio. Será que essa conversa toda também não foi dentro de uma simulação? Porque pensa aqui comigo, o Bernard e o Stubbs descobriram que a Maeve tinha tido a pérola dela roubada, né? A gente não vai mostrar aqui a imagem porque é meio gráfica e talvez o YouTube desmonetize esse vídeo, mas de qualquer maneira, eles fizeram um buraco ali na cabeça dela pra tirar a pérola, a unidade de controle dela. E ela tava plugada naquela máquina ali pra fazer a simulação. O robô que a Maeve hackeou conseguiu levá-la lá pra fora, só que foi alvejado de balas e deixou cair a pérola no chão. Ou seja, as mesmas pessoas que tomavam conta ali daquele laboratório já têm o controle sobre a pérola da Maeve de novo. O que a gente vê dela em seguida é essa conversa dela com o Serac, ela tenta atacar o Serac e ele aperta um botãozinho lá e a Maeve congela. A gente não viu isso acontecer, se eu não me engano, com outros anfitriões ao longo da história de Westworld. Normalmente as pessoas falam, congela aí todas as funções motoras, e aí o anfitrião fica parado. Nesse caso da Maeve, ela não responderia a esse comando, então talvez por isso ele tenha construído esse botão do pânico, vamos dizer assim, pra congelar a Maeve. A gente não sabe ainda como isso funciona, mas e se essa conversa toda com o Serac tivesse sido realizada dentro de uma simulação? Dessa maneira ele não correria o risco de ser morto de verdade pela Maeve. Ele poderia simplesmente carregar uma cópia da consciência dele ali pra discutir com a Maeve, fazer com que ela concordasse antes de realmente imprimir um corpo de anfitrião pra ela. A gente já viu humanos colocando a sua própria consciência numa simulação, como o Ford fez com o Berço, por exemplo. Então o Serac poderia ter feito essa cópia pra interagir com a Maeve lá dentro, quem sabe? Ou ele fez mesmo um corpo pra ela, teve essa conversa no mundo real, como ele disse pra ela que era, e fez aquele botão do pânico pro caso dela se rebelar. Mas eu acho que isso seria um pouco arriscado, porque a gente já viu que a Maeve tem essa capacidade toda hacker aí. E assim, não tem nada a ver com Westworld, mas tem muito a ver com essa questão de realidade simulada, de será que estamos vivendo em uma simulação? Porque esse tipo de discussão já existe há bastante tempo, de se a gente chegar em determinado nível tecnológico, que a gente seja capaz de criar uma simulação do universo inteiro, ou de uma sociedade, ou um planeta inteiro, sabe? Conseguir computadores tão avançados que a gente consiga renderizar tudo isso como se fosse um videogame muito avançado. Será que se a gente consegue chegar nesse ponto, por que será que isso não foi feito antes? Será que a gente já é esse tipo de experimento? E aí as pessoas entram nessa espiral de, meu Deus, nada é real e tudo mais. Então pra fazer esse vídeo eu li bastante a respeito disso, então eu vou deixar links de vídeos aqui embaixo que falam mais sobre esse tipo de teoria. Não pirem, porque a conclusão é meio que assim, mesmo se a realidade for simulada, pra gente o que é real continua sendo real. Então continue vivendo suas vidas aí. Não deixem de questionar a natureza da sua realidade, como o Westworld já nos ensinou, mas não pirem. Eu vou deixar também o link da nossa playlist de Westworld, caso você queira acompanhar os outros episódios que a gente comentou, as lives das outras temporadas pra você relembrar o que aconteceu. Lembrando que na próxima segunda, às 9 da noite, tem live lá no canal da Carol Moreira pra gente comentar o terceiro episódio da série, e depois na quarta-feira, às 6 da tarde, tem vídeo no canal do Michel. Vai estar tudo linkado aqui na descrição. Se você gostou, por favor, curte
curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!